Fala, my friends! Tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de grego bíblico, nosso curso Grego Filóis, a nona aula. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre verbos, tentar entender o sistema verbal grego na sua essência e aplicarmos aqui alguns exemplos, alguma ideia, tentar a gente atingir um nível de imaginação maior para a gente poder considerar esse assunto e o aprendizado desse assunto e, enfim, ter ideia do quão rico era o sistema verbal da língua grega no período que o Novo Testamento foi escrito. Tudo bem? Então vem com a gente essa aula, assim, eu acho que vai ser uma ruptura em tudo que você já viu. Entendo que poderá trazer para você um esclarecimento muito grande e te auxiliar nessa jornada. Tá bom, gente? Vamos lá para o curso, vamos lá para a aula e a gente vai começar agora. Bora lá! E hoje nós vamos falar sobre aspecto verbal agora de uma forma mais detalhada. A gente falou na aula 8, a gente esboçou quando a gente estudou o verbo emi, quando a gente trouxe aqui a tabelinha do verbo emi, agora nós vamos aprofundar um pouco mais a ideia, né? A gente vai tentar ter um conceito aqui, uma ideação, e também ter uma imaginação maior, tentar usar, né? Porque chega a parecer até filosófico a questão verbal, nesse sentido do aspecto. Então a gente vai tentar aprofundar, ver, né? Tentar sair daquele vício que a gente tem do verbo, que é da nossa língua, para a gente tentar conseguir explorar o verbo que é de uma outra língua e que faz com que a nossa visão seja outra. Então vamos lá, gente. E a estrutura do verbo grego, ela pode ser resumida dessa forma aqui. Aqui está toda a ideia do sistema verbal, ok? Perfectivo, imperfectivo, estativo. Vamos tentar falar de uma forma que você consiga compreender o que é esse padrão, o que essa divisão, o que essa categorização quer te mostrar. Perfectivo, olhemos para tudo aquilo que tem uma conclusão em si mesmo. Você olha a ação, você olha para o texto convida você a concluir que tudo se resolveu ali. Você conseguiu, numa visão, enxergar tudo que precisava. Por isso que é perfectivo. A ideia do perfectivo é que está tudo resolvido com o texto que você olha. Você não fica com uma dúvida, você não fica pensando assim, o que esse verbo quer dizer? Esse verbo está em progresso, esse verbo ele quer dizer que aquilo que acontecia continua acontecendo. Ou não, esse verbo diz que é aquilo e ponto final. É isso que quer dizer. Perfectivo, você consegue ter a ação na sua conclusão exata. A ideia de falar que é perfectivo é isso. Que você sabe quando começou e quando terminou. O imperfectivo, ao contrário, ele vai passar para você uma visão daquele verbo em que você não tem certeza se aquele verbo ele finalizou-se, se ele está em progresso, se ele não, se ele conseguiu passar para você toda a ação ou se ele passou a ação de forma parcial. Então, de alguma forma, o imperfectivo ele vai convidar você para olhar para o verbo mais de perto. Mas quando você chegar para o texto, para o verbo, para a narração mais de perto, significa que partes da visão serão penalizadas. Você não vai conseguir enxergar mais o todo. Olha, não precisa entender ainda exatamente o que eu estou falando. Apenas saiba que nós estamos tratando de visão, de ver. Então, se eu não consigo ver o todo, então ele é imperfectivo. Ele é imperfectivo porque ele, de alguma forma, ele é imperfeito na mensagem ou na conclusão. Ele não consegue passar para mim, ainda que de uma maneira visual ou filosófica, como o verbo se comportou, como se deu aquela ação. Entretanto, o fato dele não conseguir me passar essa conclusividade, se é que eu posso dizer assim, ele vai pedir para eu me aproximar um pouco mais em relação ao perfectivo. Porque o perfectivo eu tenho que ficar um pouco mais distante para eu ver, para eu ter a visão completa. O imperfectivo, como ele não vai poder me dar a conclusão, então ele vai me chamar mais próximo para eu ter uma visão mais detalhada. Quando eu falo conclusão aqui, não tem nada a ver com a conclusão do texto, conclusão do sentido do texto. Não é isso. É a conclusão assim do sentido da visão. Porque daí você vai ver aquela ação e você vai tentar entender se ela passa para você uma ideia de continuidade, uma ideia de experimentação, uma ideia subjetiva, uma ideia conclusiva
e assim sucessivamente, seguindo mais ou menos esses padrões. Então, o imperfectivo ele vai lidar com situações em que você não sabe exatamente dizer quando começou e quando terminou. Mas, por outro lado, você vai ter mais detalhes do que o texto está convidando você a ver. Já o estativo, ele passa uma ideia de uma coisa assim tão subjetiva e tão próxima com relação àquilo que você está avaliando, que aquele verbo passa a ser como se fosse o estado do sujeito da ação. É quase que como se fosse um adjetivo, uma coisa assim de estado mesmo, de ser uma coisa muito subjetiva, muito experimental. Então, o estativo é uma coisa única do grego, tá? Alguns, ao fazer essa distinção aqui, ele distingue perfectivo, imperfectivo, e aqui ele distingue perfeito, ao invés de estativo. Ou alguns vão colocar aqui auristo, né? Auristo, aqui imperfectivo e aqui perfeito. Ou desse jeito aqui, tá? Perfectivo, imperfectivo e estativo. Porque a ideia do estativo é muito importante na avaliação do verbo grego. Nós não temos isso, assim, no nosso português. Porque o nosso português, primeiramente, que o sistema verbal ele é baseado em tempo. E o sistema verbal grego é baseado em visão. É em como você vê, é a forma que você vê. É, claro, é quase que como que o ponto de vista que você tem da ação. Qual é o ponto de vista da ação? Perfectivo, então você consegue ver a ação completa. Consegue ver a ação numa visão completa. Não que a ação em si é completa. Não é isso. Mas a forma que você vê a ação. Você consegue ver ela de forma completa. A gente vai aprofundar e vai ficando mais claro conforme a gente vai avançando na aula aqui. Olha só. Vamos fazer algumas ideações aqui, ó. A primeira expressão, a primeira oração aqui de cima. Eu estudei a Bíblia na madrugada passada. Por essa frase, eu sei que eu estudei a Bíblia e pronto. Repare que é uma visão perfectiva. Eu não preciso colocar mais nada, não tenho nenhuma dúvida aqui, olhando o texto, não fica nada vago, eu não fico pensando mais nada a respeito. Eu concluo, eu estudei a Bíblia na madrugada passada. Esse estudei, ele está dentro do padrão perfectivo do aspecto verbal. Agora olhe a frase abaixo. Eu estava estudando a Bíblia na madrugada passada. Repare que os dois estão no passado. Os dois são pretéritos. Só que o primeiro, eu tenho uma visão completa da situação. O segundo, eu fui convidado a chegar mais perto da ação. E eu agora mais perto da ação, vejo mais de perto. Porém, eu encontro imperfeições do ponto de vista da visão. Porque eu não sei quando eu comecei a estudar, embora eu estava estudando, e eu não sei quando eu terminei de estudar, embora eu sei que eu fiz isso na madrugada passada. Quando eu comecei e quando eu terminei, eu não sei. Mas eu sei que eu fiz isso na madrugada passada, eu sei que é passado, e eu sei que mais ou menos a hora era a madrugada. Quando foi finalizado, eu não sei. Então, o primeiro, ele passa uma ideia completa. O segundo, ele passa uma ideia progressiva. Os dois são interessantes, mas você sabe que na hora de você estudar um texto, principalmente a Bíblia, se ela colocar na segunda opção, ela quer que você sinta o momento daquilo. Ela quer convidar você a avaliar a questão progressiva, porque tem um intuito no texto bíblico para isso. Quando acontece isso aqui, não. Ele quer dizer para você olhar e ponto final. Ok? Então nós estamos vendo aqui a mesma situação anguladas de forma diferente através dos verbos. E olha que eu só usei o português. Uma outra ideia aqui, ó. Eu comecei a ler as grandes profecias de G.H. Pember. É uma ideia imperfectiva? Sim. Então eu estou mais perto da ação. Por que eu estou mais perto? Porque eu sei que eu comecei a ler, mas eu não sei em que momento que eu estou da leitura. E eu sei que eu comecei, mas eu não sei que terminei. Então, de alguma forma, isso aqui está imperfectivo para mim. Eu comecei a ler, eu estou em progresso. O se ler aqui no infinitivo do nosso português me dá a ideia de que eu estou agindo em progresso. Então, ele está me convidando a olhar mais perto a situação. Outra ideação aqui de imperfectivo. As partes estão em negociação. Esse estão também está me dando uma ideia de que isso não foi concluído. Então, na minha visão, quando eu vejo isso aqui, eu tenho que olhar que essas partes que estão em negociação, elas estão ainda, de alguma maneira, atuando. Quando começou e quando terminou, eu não sei. Por isso
que é imperfectivo. Outra ideia aqui também é: a terra estava sem forma e vazia. Eu sei que algumas traduções colocam era. O era é perfectivo, mas o estava é imperfectivo. Porque a gente não sabe quando ela estava e nem em quanto tempo ela ficou sem forma e vazia. É lógico que depois, eu estou falando nessa frase, aí depois a gente lê no texto, a gente sabe que depois é narrado ali em Gênesis que Deus falou, haja luz, etc. E foi trazendo ali a forma à terra. Mas só olhando por esse texto, eu não sei quando começou e nem quando terminou. Porque o verbo não vai explicar para mim o contexto, ele vai explicar para mim aquela frase em que ele faz parte da ação. O contexto depois vai dizer quando que a terra deixou de ser forma e vazia. Você vai ter que ler mais de uma oração, mais de uma frase, mais de um conjunto de textos, tá? Tentem olhar a ideia verbal da oração em que ele está presente, não do contexto em si. Não é essa a ideia que eu quero passar para vocês. O verbo ele não está falando de vários contextos. O verbo não é uma coisa interpretativa em forma de contexto. Ele é uma ação dentro de uma oração. Tudo bem? Então, nessa ação dentro da oração, essa frase aqui, eu não consigo determinar quando começou e nem quando terminou, por isso imperfectivo, e por isso tem que ser estava. É igual, por exemplo, se eu falar assim, ela cantava para um público no anfiteatro da Idade Média. Então, ela cantava para um público no anfiteatro na Idade Média. Eu sei que ela cantava. Eu sei que o verbo está dizendo assim, ela tinha a ação de cantar. Eu não sei quando ela começou e quando ela terminou. Ela pode ter cantado só aquele dia. Ela pode ter cantado aquele dia e depois ter cantado durante uma semana. Ela pode ter cantado durante anos, décadas. Então a gente não consegue ter a visão acabada do assunto. Por isso que fala imperfectivo e por isso que o verbo ele tem que dar uma ideia de um progresso que você não tem clareza desse progresso, você não tem a finalização dele. Olha aqui um outro exemplo, o pedreiro construiu a casa. Porém, houve um terremoto e ela estava em ruínas, tá? Ela estava em ruínas. Aqui, o ela estava em ruínas, eu não tenho a informação de quando. Porém, olhando melhor o texto, quando fala assim, o pedreiro construiu a casa, ou seja, ele fez a casa, porém houve um terremoto, eu sei aqui que houve alguma coisa que trouxe ruína para casa. Esse houve um terremoto, ele é perfectivo. Ele está dizendo aqui, houve um terremoto. Ele não quer falar quanto tempo esse terremoto durou. Ele quer dizer, houve um terremoto. Pronto, acabou. Então, o houve um terremoto diz que teve um terremoto e ponto final. Essa é a visão, acabada. Agora, ela estava em ruínas. Quanto tempo essa casa ficou em ruínas? Ela foi levantada? Ela foi reedificada? O que aconteceu com essa casa? Ela foi restaurada? Nós não sabemos. A única coisa que a gente sabe é que ela estava em ruínas. Então aqui nós temos um imperfectivo e aqui nós temos um perfectivo. Ele estava doente mesmo que anteriormente estivesse saudável. A mesma coisa. Ele estava doente, a gente sabe que ele está doente, né? Ele estava doente porque a pessoa está acessando isso no passado, mas a gente não sabe quando ele ficou doente. A única coisa que a gente sabe é que antes ele estava saudável, né? Então, quer dizer, ele tinha uma vida saudável. Ele comia bem, ele tinha uma dieta balanceada. Ele até praticava algum esporte, ele não era uma pessoa sedentária, era uma pessoa saudável. Porém, estava doente. O anteriormente vai passar para a gente a ideia de que essa doença dele aqui foi uma coisa incomum. Não era para que ele tivesse doente uma vez que ele estava saudável. Porém, o fato dele estar doente não me passa a ideia da razão dele estar doente, não me passa a ideia de quando ele ficou doente e não me passa a ideia de quanto tempo durou a doença, ou se ele continuou doente a vida toda, ou se ele morreu, ou coisa do tipo. Não passa. Você percebeu como a ideia vaga? Embora ela me chama para mais de perto, ela ainda não me dá a conclusão do assunto. Por isso que é imperfectivo. Então, olha só, pessoal. O imperfectivo, quer dizer, o perfectivo, melhor dizendo, é como se você tivesse a visão da arquibancada. Imagine você num show. O imperfectivo, você desce lá para o meio do gramado. Agora você está no meio do show, você tem mais detalhes, você está perto, etc. O estativo, agora você está perto dos integrantes da banda, tá? Eu vou explicar isso aqui melhor, porque dá pra gente ter duas formas de interpretar isso aqui. Então a pessoa está perto, ela está vendo o cantor ali, vamos supor que seja uma jovem, adolescente que vai no show da sua banda predileta, ela fica perto ali vendo o cantor, vê os instrumentos, vê os integrantes da banda.
ela sente ali a aproximação, quase que como se ela estivesse ali no próprio palco, fazendo parte da banda, como se ela fosse a banda. Então esse aqui é o verbo estativo, porque parece que você se torna aquilo que você está anelando, aquilo que você, a ação conclama. É como se você fosse a própria ação. Então, é a visão mais próxima. É o clímax de tudo que a gente está vendo. Então a gente começa na arquibancada, que é mais distante, mas é perfectivo porque você consegue ver. Então você vê tudo, nada fica sem a sua visão. Entretanto, pelo fato de você ver tudo, você não consegue ver detalhes. Porque para ver tudo, você tem que ficar mais distante. E a distância vai penalizar os detalhes. Entretanto, você vai ter a visão completa. Quando eu estou no meio do show, eu já tenho uma experiência mais próxima. Então, eu já não consigo ter só aquela experiência completa da visão. Agora eu tenho uma experiência de uma experimentação mais próxima e eu consigo ver detalhes. A música fica mais alta. As pessoas que estão ali cantando ficam mais próximas de mim, etc. Então eu tenho uma experiência mais próxima com a música, com o show. Entretanto, alguma coisa eu não vou conseguir ver. Por exemplo, eu não vou conseguir ver, o que está à minha esquerda, o que está à minha direita. O que está atrás de mim eu não consigo ver, uma vez que eu estou olhando para o show, para frente. Então a minha visão ela vai ser penalizada. Entretanto, eu vou ter mais detalhes. Eu vou ver coisas que da arquibancada eu não veria. E o próximo aos integrantes é aquela pessoa que fica ali do lado do palco, estendendo a mão para tentar, tocar em alguém, aqueles que são mais fanáticos, que gostam mais dos seus artistas prediletos, e aquela coisa de jovem, que tem seus afãs, etc. Esse aqui está muito próximo mesmo. Aí a visão dele é mais próxima, inclusive, é do imperfectivo. Então ele não consegue quase que ver nada, só o que está na frente dele. Ao passo que a visão é tão próxima e a sensação é tão próxima que parece que como se ele fosse o próprio estado da coisa. Como se ele fosse o próprio integrante da banda. Tá? Então tem uma notinha aqui de rodapé, que vai dizer exatamente isso. Próximo aos integrantes ou os próprios integrantes da banda. Diz ser do estado sujeito. Então pode ser o próprio cantor. O estado estativo pode ser o próprio cantor aqui nesse nosso exemplo. Isso aqui poderia também ser usado no futebol. Então, por exemplo, o perfectivo seria a arquibancada, os torcedores, que foi ver um jogo, uma partida de futebol. O imperfectivo seria o treinador na beira do gramado dando instruções para os jogadores. Ele já não tem uma visão completa da arquibancada, ele vê mais de perto seus jogadores, só que ele vai penalizar alguma coisa, Talvez ele não vai conseguir ver os jogadores do outro time, ele não vai conseguir ver alguma coisa pro lado, ou alguma coisa assim na visão, não vai ficar completa. Ele vai ter uma visão mais viciada, que é de ver o seu time. Então, isso seria o imperfectivo. E o estativo seriam os jogadores. Ou os jogadores, ou aquela pessoa que invade o gramado para tentar abraçar o jogador, ou às vezes para tentar até mesmo agredir o jogador. Então, o estativo é essa a ideia, tá? O imperfectivo arquibancada, o imperfectivo meio do show, no caso de uma banda, de um concerto. No caso de um time de futebol, seria o treinador e o estativo seria o jogador ou o cantor. Olha só que interessante essa passagem aqui. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Assim está na Almeida, a revista e atualizada. O que esse texto tem de interessante? Ninguém subiu ao céu, está falando de alguém que o Senhor Jesus está dizendo que ninguém subiu ao céu. Só que isso aqui, nas nossas traduções, está no passado. Qual o problema de estar no passado? Seria uma ideia perfectiva. Subiu ao céu. Só que acontece, ele fala assim, senão aquele que de lá desceu. Então, se ele fala, senão aquele que de lá desceu, que é aquele que subiu, então ele poderia estar dizendo que ele já tinha subido ao céu antes da ressurreição. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Vamos lá, vamos tentar repetir. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Aqui no texto grego, de fato, é perfectivo, está no aoristo. Mas aqui não. Só que na nossa tradução para o português, a gente passou uma ideia perfectiva. O que ele quer dizer é que ninguém da humanidade subiu ao céu. E é interessante colocar no passado, porque daí você inclui todos do passado, todos daquele momento que o Senhor Jesus estava dizendo, e até mesmo do futuro, porque ele não diz quando alguém subiria ao céu, ou quem subiu ao céu depois dele. Ele não diz aqui. Ele apenas diz, ninguém subiu ao céu. Então isso inclui todos do passado, no momento que ele está falando, e nós não temos certeza do futuro, porque ele não dá aqui nenhum detalhe. Eu estou me referindo a esse texto, tá? Só que qual o problema?
Quando ele fala que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, então ele tem que retomar esse subiu e aplicar a ele. Então esse subiu é aplicado a ele. Só que se eu aplicar esse subiu a ele, eu tenho que aplicar ele no tempo passado. Como se ele tivesse subido ao céu no tempo passado, porque está no passado. Entretanto, a gente sabe que Jesus subiria ao céu na ascensão. Então ele não poderia falar ninguém subiu ao céu, senão que ele de lá desceu, porque ele ainda iria subir. Só que daí você vai dizer, então um jeito de corrigir isso é colocar ninguém subirá. Né? Ninguém subirá ao céu, senão aquele que de lá desceu. Tudo bem, mas se eu colocar subirá, eu passo a ideia de que ninguém subirá, ou seja, ele está se referindo ao futuro, mas isso não significa que ninguém subiu. Ou seja, alguém do passado não tenha subido. Está errado. Porque quando ele fala ninguém subiu, ele está falando de todos os homens até aquele momento. Então ele está pegando todo mundo do passado, do presente e até mesmo do futuro. Então se eu colocar ninguém subirá ao céu, eu estou dizendo que pode ter havido alguém que subiu ao céu no passado. Percebe a complexidade de uma tradução? E aí, nessas horas a gente tem que ter um pouquinho de flexibilidade com os tradutores, porque é difícil. Então ninguém subiu ao céu, senão que de lá desceu, não é o suficiente, porque passa a ideia de que Jesus já teria subido ao céu no passado, quando ele ainda subiria ao céu. Mas falar que ninguém subirá ao céu também não está correto, porque passa a ideia de que pessoas do passado teriam subido ao céu. Então, como eu resolvo essa passagem? Primeiro eu tenho que descobrir qual é o aspecto verbal. Porque, lembra, o grego não é tempo, é como. Então o sistema verbal não está preocupado em quando aconteceu, mas ele está preocupado em mostrar para você a visão. Ele quer que você experimente, que você chegue perto daquilo que está sendo narrado, e ele quer que você tenha um caso, um relacionamento com aquilo que ele está dizendo a você. Então isso é muito sublime. Agora olha que interessante. O aspecto verbal aqui não é aoristo. Por mais que, se eu tivesse que escolher entre o passado e o futuro, o melhor de fato é o passado, porque daí ele abrange tudo, como fez a Almeida Revista Atualizada, nesse caso eu acredito que ela fez muito bem, mas ainda não passa a ideia do aspecto verbal grego que foi colocado aqui. Porque isso aqui está no perfeito. Ele está no perfeito. E o perfeito é o estativo, não é o perfectivo. O perfectivo é quando você vê a visão completa. O estativo é quando você faz parte, aquilo se torna um estado do sujeito. É como se o sujeito pegasse aquele verbo e se tornasse um estado daquele verbo. É como se eu dissesse assim, aquele que canta, na verdade, ele é um cantor. Então, ele cantou, seria um verbo, né? No estativo era como se eu dissesse assim, ele é cantor, ou ele é aquele que canta, ou ele é cantador. Alguém, por exemplo, que luta, né? Alguém que luta, você diz assim, ele é lutador. Porque o lutador é mais do que ele lutou. É você dizer qual é o estado dele. Porque quando você diz ele lutou, você está dizendo de uma ação que ele fez. Quando você diz ele é lutador, você está dizendo que além dele lutar, ele é do tipo lutador. Então o estativo ele passa uma ideia de tipo, tipagem. Ele tem um tipo de tal coisa. Então isso faz parte do estado dele. Tá? Agora com isso em mente, voltemos aqui. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, esse que não subiu, se está no aspecto verbal perfeito, ele tem que passar uma ideia de estado. Estado do sujeito. Aí vai ficar assim, não há ninguém com estado de subidor ao céu. Ou seja, esse ninguém subiu, passa uma ideia de estado, porque ele está no perfeito, ele tem que passar para mim o conceito de que essa pessoa que não subiu, ela é do tipo subidor. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim, não há subidor ao céu. Não há ninguém do estado subidor que é capaz de subir ao céu. Tá? Essa é a ideia do estativo, pessoal. Tá? Não se preocupe se ainda isso está parecendo um pouco difícil, você vai entender isso ao longo do curso nosso. Isso vai ficar cada vez mais claro para você. Apenas fique na sua mente que no padrão, na categoria estativa, a gente está falando de alguma coisa que vai sempre estar no aspecto verbal perfeito. O aspecto verbal perfeito, além dele trazer o verbo, ele traz o estado do verbo e aplica o estado do verbo ao sujeito. Ninguém é subidor de céu, senão que de lá desceu. Você vai dizer, mas isso não é um verbo. Eu sei que não é. Mas é o que a gente consegue trazer para o português, mais próximo da realidade desse aspecto verbal. Então vamos lá. Voltamos aqui ao texto. Vamos ver uma alternativa de tradução. Ninguém é capaz de subir ao céu, senão aquele que de lá desceu. Repare que agora nós não temos problemas verbais aqui. No primeiro a gente tem o problema verbal, de que Jesus era o que tinha subido ao céu, porque ele foi o que de lá desceu. Mas a gente sabe que Jesus ainda iria subir ao céu, na ascensão.
Então, por mais que esse texto resolva o problema para a gente não ficar dizendo que as pessoas subiram ao céu no momento que o Senhor Jesus tinha falado, ou alguém no passado tinha subido ao céu, isso inclui até mesmo Elias, Enoque e Moisés, talvez, por causa de Moisés ter aparecido no Monte da Transfiguração. O fato é que eles não subiram àquele céu, o céu mais sublime de Deus, tá? Aqui eu não quero fazer nenhuma análise exegética, não é minha intenção fazer análise exegética, mas é uma intenção minha olhar para o texto. Então, como aqui, deixando no perfectivo, no caso do auristo, não fica claro e você penaliza o texto porque Jesus ainda não teria subido ao céu. Se eu falo assim, ninguém subiu ao céu, mas vamos colocar aqui melhor para vocês entenderem. Ó. Ninguém subiu ao céu, em vez de eu colocar senão, eu vou colocar uma vírgula aqui. Ó. Mas aquele que de lá desceu, subiu. É isso que eu quero dizer. Então, se ninguém subiu ao céu, mas aquele que de lá desceu, subiu, significa que Jesus já tinha subido. Repare que a gente cria uma falácia textual aqui. Acaba sendo um erro textual. Aí alguém vai dizer, mas Jesus subiu, enquanto ele estava na terra, ele subia para o céu e a gente não via, ou coisa do tipo. Não é isso que o texto diz, tá bom? E também, só seria capaz de você fazer essa afirmação se o verbo tivesse de fato no auristo. Mas não está, ele está no perfeito. Então, ninguém é subidor de céu. Então, o que eu fiz? O que eu coloquei aqui para passar essa ideia de subidor de céu? Essa palavra capaz de subir. Essa palavra capaz não está no grego, mas aqui está o sentido do verbo grego. Então, eu traduzi o sentido. Então, essa seria a minha tradução, tá? Ninguém é capaz de subir ao céu, senão aquele que de lá desceu. Olha como o texto fica cristalino, pessoal. Não tem aquela falácia textual que eu comentei aqui em cima, e fica cristalino. Você consegue ler e entender que só Jesus é capaz de subir ao céu. Uma outra opção também seria, ninguém sobe ao céu, senão aquele que de lá desceu, tá? Essas seriam as duas opções que eu usaria de tradução. E essa aqui é a solução que a gente tem de momento. Pelo menos ela resolve o problema de a gente não ficar com dúvida se alguém já tinha subido ao céu, onde está o trono de Deus, antes de Jesus. Ao passo que, lendo esse texto, a gente sabe que não. Um pouquinho mais do estado perfectivo é a palavra está escrito, tá? Que é o gegraptai. Por que ele está no perfeito? Porque o perfeito ele também toca o passado, mas mantém seus efeitos até o presente. O perfeito tem essa capacidade não somente de ser o estado do sujeito, mas de realizar alguma coisa no passado e manter os seus efeitos no presente. Então, nesse caso, o está escrito deveria ter, se a gente fosse estritamente assim, correto com os verbos, deveria estar escrito mais ou menos assim, ó, foi escrito. Porque quem disse isso aqui foi Moisés, muito antes ali de Jesus no deserto sendo tentado por Satanás. Então, esse foi escrito, era escrito, passa uma ideia de que isso já tinha sido feito. Só que quando fala está escrito, ele está me aproximando do texto e está fazendo eu ter uma experiência com aquilo que foi escrito por Moisés. Por isso que o está escrito parece que ele está vivo. Está vivo agora para eu tomar a experiência disso, para eu me apropriar disso. Então tem um efeito lá no passado e continua os seus efeitos no presente, porque Jesus toma uma coisa que foi dita no passado e coloca como mais ou menos se estivesse no presente. Então essa tradução aqui é extraordinária. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Gegraptai. No estado estativo, no aspecto verbal perfeito. Pessoal, agora nós estamos caminhando para o tempo do fim. Essa é a primeira aula de aspecto verbal. A gente vai aprofundar muito ainda. Continue com a gente, não fique desanimado, não pense que isso aqui é difícil, porque a gente vai precisar passar um pouco aqui por fases de ideações e imaginação, e é uma fase inevitável. Só que os frutos que você vai colher é muito grande, porque o sistema verbal grego é impressionante. Tá? Só o fato dele não se colocar no tempo, e o tempo ser uma coisa que você vai perceber depois, à luz do contexto, à luz do que você vai ler, ou como você vai aplicar o tempo. Não que o tempo não está lá, é que ele não é a coisa primordial no verbo quando você olha num primeiro momento. O tempo você vai considerar depois. Agora, olha só, eu vou tentar fazer aqui ideações com a ideia de aspecto verbal no português. Olha só, ela estava feliz quando casou. A pergunta que eu digo é o seguinte, ela estava feliz antes de casar, depois que casou, ou quando estava ali fazendo o seu casamento? Se você lê aqui, você sabe, ela estava feliz quando casou, que foi no dia do casamento. Mas esse estava aqui, ele não conseguiu me dar clareza disso, num primeiro momento.
Mas o que fez eu entender que era durante o casamento? Esse quando e esse adjetivo. Porque vai mostrar que esse adjetivo se manifestou em algum momento. E se manifestou em que momento? Quando ela casou. Então não foi depois, quando ela casou, e nem antes, mas foi no momento do casamento. Então repare que nós estamos usando o verbo estava, e você vai ver que ele vai manifestar-se em tempos diferentes o mesmo verbo. E olha que nós estamos falando de português, que é muito mais difícil da gente enxergar aspecto no português. Porque o sistema verbal na língua portuguesa, ele é estritamente voltado ao tempo. Mas nem mesmo um verbo que tem tempo, a gente consegue aplicar o tempo exato dele, por causa que tem questões que vão mudar o aspecto daquele verbo. E eu vou provar para vocês. Nesse caso aqui, ela estava feliz quando casou. Então é dentro dessa duração aqui, ó. Tá? Então felicidade, casamento. Agora olha só. Ela estava grávida quando casou. Você vai dizer assim, que ela ficou grávida no momento que ela estava fazendo a cerimônia de casamento, como é o caso daqui. Ela estava feliz no momento em que ela estava ali na cerimônia do casamento, na festa do casamento. E olha, eu estou usando o mesmo estava e o mesmo estava. Só que aqui ninguém pode dizer, ela estava grávida quando casou, que ela engravidou no momento que ela estava fazendo a cerimônia. O máximo que poderia ser dito é que ela engravidou na noite de núpcias. Né? Mas não é a ideia aqui. A ideia aqui, que ela estava grávida quando casou, é uma ideia que passa que quando ela estava casando, ela já estava grávida. Poderia estar de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, poderia já estar com a barriguinha mais acentuada. Reparou que eu estou usando o mesmo verbo, mas o aspecto aqui mudou? Olha que interessante, pessoal. Então ela estava grávida quando casou. O primeiro, a gente disse que era no momento que ela estava sendo... no momento que ela estava casando. Agora aqui eu não posso dizer que é no momento que ela estava casando. Eu sou obrigado a dizer que ela estava grávida antes de casar. Gravidez, casamento. Ó, eles estão deslocados. O aspecto mudou. Agora você tá vindo e está tendo mais detalhes. O verbo, de alguma forma, ele está passando para você detalhes que você... aqui tinha um detalhe e aqui você tem um outro detalhe. Eu acho isso impressionante, pessoal. Agora, olha só para finalizar. Maria engravidou quando estava casada. Repare, eu estou usando o mesmo verbo. Eu não mudei o verbo até agora. Não sei se vocês estão percebendo. Ó, estava de novo. Os 3 verbos estavam manifestam um tempo diferente. Porque ó, Maria engravidou quando estava casada. Isso quer dizer que a gravidez dela foi depois que ela casou, depois daquela cerimônia. Pode ter durado um tempo de casamento, pode ter ficado ali 1 ano, 2 anos casada e só depois ela engravidou. Então agora, o casamento vem antes e a gravidez vem depois. E eu usei o mesmo verbo. O mesmo verbo estava. Ele me levou a 3 situações diferentes no tempo e no detalhe. Olha só, no tempo e no detalhe. 3 tempos diferentes, 3 detalhes diferentes, 3 visões diferentes e o mesmo verbo. Vocês repararam? Isso com o nosso português. Mas a gente conseguiu para trazer para vocês a ideia de que tempo não é tudo, até mesmo no português. Às vezes o tempo vai dizer uma coisa, mas o detalhe vai dizer outra. Você vai ter que fazer com que o seu campo de visão se ajuste àquela realidade textual. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa primeira aula oficial de aspecto verbal. É a nossa 9ª aula. Continue acompanhando a gente para a gente dar sequência nesse assunto. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Espero que essa aula de hoje tenha sido útil para você e para os seus estudos da língua grega. A gente vai continuar aprendendo. Nos vemos logo ali.